E se eu te dissesse que milhões de pessoas têm recitado o Salmo 23 de forma errada a vida inteira, não as palavras, mas estão deixando de perceber o poderoso segredo transformador que está bem diante delas? Este texto antigo tem uma fórmula simples que pode mudar completamente a maneira como você lida com o medo, a ansiedade e os desafios mais difíceis da vida. Veja, a maioria das pessoas lê: "O Senhor é o meu pastor", e pensa que é apenas um versículo bonito e reconfortante. Mas quando você entende o que um pastor realmente fazia nos tempos bíblicos, tudo muda. Pastores não eram cuidadores delicados sentados em campos. Eles eram guerreiros, protetores profissionais, armados com cajados e fundas, prontos para lutar contra leões, ursos e ladrões. Quando Davi diz: "O Senhor é o meu pastor", ele não está dizendo que Deus é apenas gentil. Ele está dizendo que Deus é o seu guarda-costas pessoal. E preste atenção, Davi sabia do que estava falando. 1 Samuel 17 nos conta que quando ele ainda era adolescente, matou um leão e um urso com as próprias mãos para proteger suas ovelhas. Então, quando Davi chama Deus de seu pastor, ele está dizendo que Deus luta por você, ainda mais do que Davi lutava por suas ovelhas. Mas aqui é que fica impressionante. Davi escreve este salmo usando uma estrutura hebraica específica, que cria o que estudiosos chamam de progressão da confiança. Cada versículo não apenas conforta você, ele literalmente treina sua mente a pensar de maneira diferente sobre os problemas. Verso 1. Nada me faltará. Davi não está falando de coisas materiais. A palavra hebraica significa: não me faltará o que preciso para cumprir o meu propósito. Pense nisso. Toda vez que você se preocupa por não ter tempo suficiente, dinheiro suficiente ou força suficiente, você está esquecendo que tem um pastor que já sabe do que você precisa. Jesus provou isso em Mateus 6,26 quando disse: "Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Se Deus alimenta pássaros que nem sequer podem orar, o que faz você pensar que ele se esqueceria de você?" E Davi não para por aí. No verso 2 ele diz: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ovelhas só se deitam quando se sentem completamente seguras. Se houver sequer um sinal de perigo, elas permanecem em pé, alertas, estressadas." Davi está dizendo: quando Deus é o seu pastor, você pode realmente descansar. Seu sistema nervoso pode se acalmar. Aqui vai algo interessante. Ovelhas também não se deitam se estiverem com fome, com sede, com medo ou lidando com tensão no rebanho. Davi está dizendo: Deus resolve essas 4 coisas antes mesmo de você perceber que elas existem. Ele alimenta antes da fome, supre antes da sede, protege antes do medo e traz paz antes que o conflito destrua você. Mas o verso 3 revela algo que a maioria das pessoas perde completamente. Ele restaura a minha alma. A palavra hebraica para restaurar significa trazer de volta ou recuperar algo perdido. Davi está dizendo que, quando a vida te machuca, quando você sente que perdeu partes de si mesmo, Deus não apenas cura você, ele traz de volta partes que você achava que tinham desaparecido para sempre. Veja como Deus restaurou Pedro depois que ele negou Jesus 3 vezes. Em João 21, Jesus não envergonhou Pedro. Ele lhe deu 3 oportunidades para declarar seu amor, uma para cada negação. Deus não apenas perdoa teus erros, ele os transforma em ministério. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso não é sobre ser perfeito. A palavra hebraica para justiça significa o caminho certo para alcançar o destino. Deus não está tentando apenas fazer você parecer bom. Ele está garantindo que você chegue onde Ele está conduzindo você, mesmo quando você não sabe para onde está indo. Agora é aqui que o Salmo 23 se torna profundo. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Observe, Davi não diz, se eu andar. Ele diz, ainda que. Ele sabe que tempos difíceis são inevitáveis. Mas veja o que acontece a seguir. A expressão vale da sombra da morte no hebraico significa literalmente vale de profunda escuridão. Davi não está falando apenas sobre morrer. Ele está falando sobre qualquer fase da vida em que você não consegue ver o que está adiante. Entrevistas de emprego, exames médicos, problemas no relacionamento, pressões financeiras, momentos em que você anda como quem não vê o caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui Davi muda algo importante. Ele deixa de falar sobre Deus e passa a falar com Deus, da terceira pessoa para a segunda pessoa. Por quê? Porque no momento mais escuro, Deus deixa de ser apenas um tema de conversa e se torna presença. A vara e o cajado não eram apenas ferramentas. A vara era usada para defender o rebanho de predadores.
O cajado servia para puxar a ovelha quando ela se desviava para o perigo. Nos momentos mais difíceis, Deus tanto protege quanto corrige. Ele luta por você e também o traz de volta ao caminho. Veja um exemplo claro disso. Quando Israel ficou encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, em Êxodo 14, Moisés disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Então Deus abriu um caminho através do impossível. O seu momento de Mar Vermelho está chegando, e Deus já tem a solução. O versículo 5 sempre me impressiona. "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Deus não remove os seus inimigos. Ele te alimenta enquanto eles assistem. Ele te promove diante das pessoas que disseram que você nunca conseguiria. Ele te abençoa tanto publicamente que os seus inimigos se tornam testemunhas. Pense em Daniel na cova dos leões. Seus inimigos o lançaram ali para morrer, mas Deus transformou aquilo no maior testemunho da vida de Daniel. O rei Dário ficou tão impressionado que escreveu um decreto honrando o Deus de Daniel em todo o reino. Os seus inimigos acabaram de se tornar a equipe de marketing de Deus. O óleo que Davi menciona não era apenas cerimonial. Quando uma ovelha se machucava, os pastores derramavam óleo sobre as feridas para evitar infecção e promover a cura. Deus não está apenas te abençoando. Ele está curando ativamente cada ferida que seus inimigos causaram. E aquele cálice transbordante. Na cultura dos pastores, quando o cálice transbordava, significava que você tinha tanto que podia abençoar outros. O seu avanço se torna o avanço de outra pessoa. O seu testemunho se torna a esperança deles. O versículo final sela tudo. "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida." A palavra hebraica para seguir, na verdade, significa perseguir ou correr atrás. Davi está dizendo: a bondade e a misericórdia não estão apenas me acompanhando, elas estão me perseguindo. Mesmo quando você falha, a bondade de Deus é mais rápida do que o seu fracasso. "E habitarei na casa do Senhor para sempre." Davi não está falando apenas de vida após a morte. Ele está dizendo que, não importa para onde a vida o leve, ele carrega a presença de Deus com ele. Você não precisa esperar até o culto de domingo. Você é a casa de Deus. Mas aqui está o segredo que muda tudo. O Salmo 23 não é apenas uma oração, é uma declaração. Cada versículo é Davi proclamando a sua realidade. Davi não está tentando convencer Deus a ser seu pastor. Ele afirma que o Senhor já é. Quando você entende isso, percebe por que o Salmo 23 tem sido recitado em mais funerais, casamentos, formaturas e leitos de hospital do que qualquer outra passagem das Escrituras. Não é apenas uma poesia bonita, é um modelo sobrenatural para viver invencível. Não importa o que a vida lance contra você. Então aqui está o que você precisa fazer agora. Não apenas assista a este vídeo e siga em frente. O Salmo 23 só funciona quando você o coloca em prática. Davi não apenas leu essas palavras. Ele as viveu, declarou e permaneceu firme nelas, quando leões literalmente tentavam devorar suas ovelhas. Hoje à noite, antes de dormir, eu quero que você leia o Salmo 23 em voz alta. Não como uma história bonita para dormir, mas como sua declaração pessoal de guerra contra o medo, a ansiedade e toda mentira que diz que Deus se esqueceu de você. Declare isso sobre suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde e seu futuro. E se você está pronto para fazer essa declaração agora, escreva nos comentários: "O Senhor é o meu pastor." Vamos encher esta sessão de comentários com declarações de fé. Lembre-se, você não está pedindo que Deus seja o seu pastor. Você está crendo que Ele já é. Você não está pedindo proteção. Você está declarando que já está protegido. Você não está implorando provisão. Você está reconhecendo que o seu cálice já está transbordando. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu like. Inscreva-se no canal de acordo com a Bíblia para mais verdades bíblicas transformadoras. E compartilhe isso com alguém que precisa descobrir o poder oculto deste salmo. Lembre-se, você não está apenas sobrevivendo. Você não está apenas tentando passar pela vida. Você é invencível porque o seu pastor nunca perde uma batalha. Agora vá viver como alguém que sabe disso.